Olá, boa tarde. Você está agora com as notícias do Gazeta News. O secretário de Transportes Metropolitanos, Jurandir Fernandes, atribuiu o tumulto de ontem no metrô a grupos organizados. Ele admitiu que houve uma falha na operação, mas criticou o uso indiscriminado do botão de emergência pelos passageiros. O governador Geraldo Alckmin chamou o episódio de sabotagem e disse ser muita coincidência quase 7 botões serem acionados simultaneamente. O tráfego na linha 3 vermelha ficou interrompido por mais de 5 horas. Uma falha na Estação República foi a causa do problema, bem no horário de pico. Segundo o metrô, a ocorrência foi registrada às 6h24 da noite e solucionada às 6h27. Passageiros acionaram o botão de emergência de 7 composições, o que causou a interrupção da operação entre as estações Palmeiras/Barra Funda e Sé. Os passageiros dizem que apertaram os botões porque o metrô ficou parado por mais de 20 minutos sem prestar esclarecimentos. Além disso, alegaram que forçaram a abertura das portas devido à superlotação, o desespero e o calor nos vagões. Após as portas abrirem, os usuários caminharam pelas passarelas laterais e houve tumulto. O metrô afirmou que na estação Sé foram registrados atos de vandalismo e agressão contra funcionários durante a confusão. A PM foi acionada e as estações tiveram que ser fechadas. A circulação na linha só foi completamente normalizada por volta das 11h30 da noite. O governador Geraldo Alckmin acredita que o caos possa ter sido fruto de uma ação planejada. E aí, depredação. Eu não acredito que essas coisas sejam geração espontânea. Eu acho que precisa ser investigado com seriedade, verificar as câmeras de vídeo, qual a origem disso. O Ministério de Minas e Energias nega que a falha registrada ontem nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, além do Tocantins, esteja relacionada com o aumento do consumo de energia nas últimas semanas provocado pelo calor. O Operador Nacional do Sistema Elétrico informou que o apagão foi resultado de um curto-circuito em uma linha de transmissão no Tocantins. Ao todo, 11 estados foram atingidos, o que prejudicou 6 milhões de pessoas. Na capital paulista, a falta de energia atingiu pouco mais de 1 milhão de consumidores. A linha 4 amarela do metrô chegou a ser prejudicada pela falha. Semáforos também foram afetados pelo problema. E preso na Itália, o ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pisolato, considerado foragido no processo do mensalão. A polícia italiana agiu em conjunto com a Polícia Federal brasileira. Pisolato havia sido condenado em novembro a 12 anos e 7 meses de prisão em regime fechado por formação de quadrilha, peculato e lavagem de dinheiro. Já no dia seguinte à ordem de prisão decretada pelo STF, ele mesmo comunicou a fuga para a Itália, em carta divulgada pelo advogado. Por ter dupla cidadania, Pisolato não podia ser extraditado. O ex-diretor do Banco do Brasil foi encontrado na casa de um sobrinho em Maranello, onde foi preso, e depois foi levado para Módena, a 20 quilômetros de distância. A Interpol incluiu o nome e a foto de Pisolato na lista de procurados internacionais. Segundo a assessoria da Polícia Federal, ele já estava sendo monitorado pela polícia italiana e no momento da prisão estava aparentemente com um documento falso, mas não há confirmação se era o passaporte. E agora à tarde, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, afirmou que tomará todas as providências necessárias para que Henrique Pisolato seja extraditado da Itália para o Brasil. Cardoso, no entanto, disse que o Brasil vai respeitar as leis da Justiça italiana a respeito desta decisão. O pedido da extradição deve ser formalizado junto ao Supremo Tribunal Federal. Uma agência do Banco Santander é assaltada na rua Pamplona, na região dos Jardins, bairro Nobre de São Paulo. Um grupo formado por pelo menos 3 ladrões invadiu a agência por volta das 9 horas da manhã de hoje. Eles renderam seguranças e funcionários. De acordo com a polícia militar, os criminosos roubaram dinheiro do banco e a arma de um vigia. Ninguém ficou ferido. O banco informou que, por questões de segurança, não divulga detalhes do crime nem o valor roubado. A Polícia Civil investiga o caso. E 9 pessoas foram detidas acusadas de depredar um ônibus na região de Hermelino Matarazzo, na zona leste da capital. Um homem ameaçou o motorista e obrigou que todos descessem do veículo. O grupo começou a atirar pedras nas janelas do coletivo. O banco do motorista chegou a ser incendiado. A polícia foi acionada a tempo de conter o fogo e conseguiu deter 9 suspeitos. Segundo a SP Trans e a MTU, desde o começo deste ano,
130 ônibus foram alvo de vandalismo em toda a Grande São Paulo. E a polícia do Rio de Janeiro vai ouvir os vizinhos de Eduardo Coutinho a partir da próxima semana. Um dos filhos do cineasta, Pedro Coutinho, e a viúva também devem prestar depoimento. O cineasta, que tinha 80 anos, foi assassinado no último domingo. Daniel Coutinho, filho do documentarista, assumiu a autoria do crime. Internado sob custódia, ele contou que primeiro esfaqueou a mãe, Maria das Dores Coutinho, que conseguiu se trancar no banheiro, e em seguida atacou o pai. Daniel explicou que tinha medo constante de viver e o objetivo era se suicidar, mas não queria deixar os pais desamparados. O crime aconteceu na casa do cineasta no Jardim Botânico, na zona sul do Rio. Para a polícia, a ação aconteceu durante um surto psicótico, já que Daniel sofre de esquizofrenia. Mesmo assim, a polícia vai pedir à justiça um exame de sanidade mental. E o calor continua. Vamos ver como fica a previsão do tempo para os próximos dias? A onda de calor continua em todo o centro-sul do Brasil. A quinta-feira será mais um dia de sol forte e sensação de tempo abafado em quase todo o estado de São Paulo. No oeste paulista, como na região de Presidente Prudente, faz 34 graus e pode chover rápido a partir da tarde. E tanto no litoral quanto aqui na Grande São Paulo, o sol brilha forte desde cedo, as nuvens aumentam à tarde, mas ainda não deve chover. Amanhã na capital, calorão de 35 graus. Na sexta, a máxima se mantém, mas já pode chover. E no fim de semana, calor de 34 graus e chuva rápida para refrescar. 3 pessoas foram assassinadas ontem à noite na Chácara Califórnia, zona leste de São Paulo. 2 homens e um adolescente de 17 anos foram mortos na chacina. Familiares das vítimas contam que 5 jovens conversavam na rua Diamante Preto quando homens encapuzados chegaram ao local em um carro e uma moto e dispararam vários tiros contra o grupo. 2 pessoas conseguiram fugir. O caso será investigado pela Polícia Civil. E estudantes que voltaram às aulas continuam com dificuldade para recarregar o bilhete único mensal pela internet e nos postos autorizados. A SP Trans promete regularizar o sistema até o próximo fim de semana. O posto da SP Trans da Praça da Sé ficou o dia inteiro lotado. Fiquei 1h30. Pior é que para seu Manuel a fila nem era necessária. Ele queria gerar um boleto para renovar o bilhete único de estudante do filho. Poderia ter feito isso de casa, mas o site da SP Trans não funcionou. Não consegue fazer quando na hora de gerar boleto, não para, tudo não consigo. A nossa produção tentou entrar no site hoje à tarde, mas o sistema não reconheceu o cadastro e a senha, que eram válidos. Muita gente que está enfrentando problemas no site resolveu vir aqui para o prédio da SP Trans no centro de São Paulo. O resultado é essa fila enorme e muita gente insatisfeita. O maior problema era para cadastrar ou carregar o bilhete dos estudantes no sistema mensal, pagando R$ 70 para quem usa um meio de transporte ou R$ 140 para quem usa a integração. Muitos pais que estavam na fila hoje já estão pagando o valor integral das passagens dos filhos porque as aulas já começaram. Falaram para esperar, que eles vão atender nós. Entre 9 horas, 10 horas, eles vão ficar para ir, vai atender nós. Vai atender todo mundo? Vai atender. Agora, o meu medo é chegar lá e faltou algum documento e não ser atendido. Eu fui no terminal Sacomã ontem. Aí eu fiquei lá 2 horas e 40 minutos. Aí mandaram eu vir hoje aqui. Aí eu saí correndo do meu serviço lá de Diadema para vir chegar aqui para ver se eu resolvo a situação. Teve gente que perdeu o dia inteiro aqui. A senhora chegou aqui que horas? Às 10 da manhã. Que horas são? Agora são quase 4 horas da tarde, não é isso? Fui liberada, quase 5, né? Eu fui liberada nesse instante. Eu já fui na lotérica, paguei, o meu protocolo está aqui. Não consegui, nenhuma SP Trans não adianta aí, porque não resolve o problema. O alívio foi tanto que ela até comemorou. Até que enfim conseguimos pagar, porque na internet não sai. Não adianta ficar iludido que a internet não sai. Diogo estava tão indignado que saiu coletando assinaturas na fila para um abaixo-assinado. Vai ser levado ao Ministério Público e ver, como eu não sei qual é o procedimento do Ministério, vou ver o que eles podem fazer. Se é uma denúncia que eu tenho que fazer contra o mau atendimento. Vai deixar barato? Não, e na delegacia a mesma coisa. Vai fazer um BO? Com certeza. Vamos ver agora como está o trânsito. A capital registra neste momento 103 quilômetros de congestionamento.
Começamos pela Marginal Tietê, na altura da ponte da Vila Guilherme. Motorista que vai no sentido Ayrton Senna enfrenta agora trânsito carregado. Ali perto, uma manifestação bloqueou a pista local na altura da ponte Jânio Quadros por volta das 2h30 da tarde. A via já foi liberada. O protesto foi de parentes e amigos de policiais mortos em 2013. Ligação leste-oeste. À direita para quem vai acessar o elevado. Movimento intenso, mas sem congestionamentos. À esquerda, para quem trafega no sentido da Radial Leste, situação um pouco pior. A Avenida Moreira Guimarães tem trânsito carregado para quem segue no sentido da Zona Sul. Já no sentido do centro, o fluxo é um pouco melhor. Eusébio Matoso, na altura do Shopping Eldorado, agora. Direita do vídeo para quem segue para Rebouças, trânsito bom, sem problemas. Esquerda para quem vai na direção da Marginal Pinheiros, já uma certa lentidão para o horário. E agora a região do Ipiranga, Avenida Nazaré, com trânsito livre, é uma boa opção tanto para quem vai para a Zona Sul, como para quem vem para o centro da cidade. E o Museu do Jaçanã, na Zona Norte de São Paulo, pede socorro. O espaço precisa de verbas para continuar o trabalho de preservação da memória do bairro. Atualmente, o Museu do Jaçanã passa por uma reforma que começou há 15 dias e não tem data para ser concluída. O fundador do museu, o Sr. Silvio Bittencourt, já conseguiu arrecadar R$20 mil em doações, mas ainda faltam 10 mil para o término das obras. Ele aceita colaborações. O Museu do Jaçanã foi fundado há 30 anos e reúne diversas peças que contam um pouco da história dos moradores do bairro aqui da Zona Norte. Na coleção estão um chapéu que foi de Adoniran Barbosa, o compositor que imortalizou o bairro do Jaçanã com a música Trem das 11, e um estojo de trabalho que pertenceu ao primeiro barbeiro do bairro. O Museu do Jaçanã fica na rua São Luís Gonzaga, número 156, e está aberto à visitação durante a semana, no período da tarde, e aos sábados, no período da manhã. E ambulatórios da rede estadual de São Paulo passarão a abrir aos sábados e domingos para atender homens a partir dos 50 anos interessados em realizar check-up. A novidade foi anunciada hoje pelo secretário de Estado da Saúde, Davi Uip. Segundo ele, esses atendimentos não precisarão de agendamento. O programa deverá ser iniciado depois do Carnaval. E o Gazeta News de hoje termina aqui. Novas notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com o Gazeta Esportiva.